Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é O Mundo Espiritual e o Espírito Guardião. Lembrando a todos os ouvintes que se puderem se inscrever no canal, de maneira que a gente possa levar os ensinamentos do Mestre Okawa a mais e mais pessoas. Aqui comigo estão a Karen e a Sayuri. Olá pessoal, aqui é a Karen, eu sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui junto com vocês. Olá a todos, meu nome é Sayuri, eu também sou membro aqui da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Ok, obrigado meninas pela companhia. Bom, o tema de hoje é mais focado na espiritualidade. Ultimamente a gente tem falado sobre assuntos mais práticos, então controle do estresse, enfim. Então a gente resolveu falar um pouco mais sobre a parte espiritual. E teve um ouvinte também que enviou um e-mail para a gente falar um pouco mais sobre a existência do inferno. Então a gente vai explicar como o Mestre Okawa enxerga a existência desse local, dessa região do mundo espiritual. Bom, então é sobre isso que a gente vai comentar hoje. E o primeiro tópico é: o outro mundo coexiste com este nosso mundo. E essa então vai ler um trecho do livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual. O mundo espiritual não é algo que exista distante de nós. Eu gostaria que você compreendesse que se trata de algo que está aqui entre nós, simultaneamente com o mundo que vivemos. O mundo espiritual se assemelha ao mundo das ondas de rádio. Seu comprimento de onda e sua frequência são diferentes. Assim, ele constitui um mundo diferente, mas não está situado absolutamente em um lugar distinto. Está aqui mesmo. Ok, obrigado, Sá. Bom, então a gente vê que muitas vezes a gente pode achar que o mundo espiritual é uma existência que está longe da nossa realidade, tá? Ela não tem nenhuma relação com a nossa vida. Só que a gente vive dentro do mundo espiritual, na verdade. A gente está na terceira dimensão, como é o universo multidimensional, a gente está envolvido dentro desse mundo espiritual. Então pode parecer estranho para alguns ouvintes, mas junto conosco aqui estão espíritos. Inclusive no estúdio eu não sei se tem algum, mas enfim. Dentro da nossa vida cotidiana, os espíritos estão presentes. É que a gente não enxerga eles. Algumas pessoas que têm mediunidade enxergam, ouvem também o que eles falam, mas normalmente a gente não ouve, a gente não enxerga. Por quê? Ia ser inviável você viver a sua vida se você visse todo espírito estivesse perto de você. Você não ia conseguir ter uma vida normal, você não ia conseguir aprimorar a sua alma. Mas o mundo espiritual, ele faz parte do nosso cotidiano. E é importante a gente... E qual que é a relação que tem? São os nossos pensamentos. Então o que a gente pensa é como se fosse energia elétrica. O que a gente pensa libera energia no planeta, enfim, ao nosso redor. E pela lei da sintonia de vibrações, como o mestre comenta no livro, a sintonia do nosso pensamento ela vai sintonizar com algum espírito. O ideal é o nosso espírito guardião, o nosso anjo da guarda, como a gente vai comentar. Mas, se não for uma sintonia celestial, vai acabar indo para algum espírito negativo também. Mas o ponto-chave desse tópico é: o mundo espiritual ele coexiste com o mundo material da terceira dimensão no qual a gente vive. O mundo material, então ele faz parte desse todo, né? É porque assim, nós somos constituídos de matéria justamente por estarmos na terceira dimensão, mas ele também faz parte do mundo espiritual. Isso. Seria isso, assim. Isso. Acho que é mais fácil imaginar, eu pelo menos tô imaginando assim, imagina uma cebola, sabe? Com as camadas, tem né? as camadinhas da cebola, assim, né? Então, lá, acho que o miolinho, assim, deve ser a terceira dimensão e ela vai tendo outras camadas por fora. Sim. Que vai aumentando a dimensão, né? Então, até a quarta, quinta, sexta, sétima, nona, vai até a nona, né? Na Terra no na Terra, sim, grupo espiritual terrestre. Sim. E o Mestre Okawa dá um exemplo assim, quando tem um mergulhador, ele precisa de um escafandro para chegar nas... Escafandro. O que é escafandro? Escafandro é aquela roupa de mergulho, sabe? Aquela grandona. Roupa de mergulhador, mas não de mergulhador que usa o snorkel. Aquela roupa grandona, assim, que parece de astronauta. Sei, tá bom. Coisa bem profunda, isso. né? Captei. Captou? Captei. Esse é o escafandro. Daí, por que ele precisa disso? Porque, como ele vai muito fundo, a pressão da coluna d'água... Porque a cada 10 metros de água, você aumenta 1 atmosfera de pressão.
E o nosso corpo não aguenta muita atmosfera de pressão. Então, se ele vai sem o escafandro, ele vai ser pressionado e vai acabar perecendo. Então, ele precisa daquela roupa para mergulhar, não sei quantos metros eles mergulham, 1, 2, 3, 4, 5, não sei. O nosso corpo físico ele é como se fosse um escafandro para o espírito. Porque se a gente vem na forma espiritual aqui na Terra, a gente não consegue se aprimorar. Porque como é que você vai nascer, você vai para a escola, você vai conhecer pessoas, você não... Então, esse corpo físico é um escafandro, é uma maneira, um veículo para você transportar a sua alma, para você fazer o aprimoramento aqui na Terra. E as dimensões celestiais, elas são menos densas, você pode dizer espiritualmente. Aqui é bem mais denso. Pode-se dizer até o termo pressão mesmo, ela é maior. Então a gente precisa dessa vestimenta para estar aqui se aprimorando. O problema é quando a gente se apega demais à vestimenta e esquece do todo. Esse que é o problema. Mas o corpo físico é isso só. E o outro mundo e esse, eles coexistem, eles estão juntos. Eu queria que essa analogia do mergulhador, do escafandrista, seja perfeita para a gente conseguir visualizar o que a gente está fazendo aqui e o que é esse nosso corpo físico. Mas foi bem legal esse trecho que a Ciro leu, porque eu mesmo, assim, um tempo assim, eu tinha essa visão, assim, quando falava de mundo espiritual, sempre eu pensava, assim, uma coisa tá lá no céu, sei lá, tá longe, sabe? E não, a gente tem que usar um pouco mais, assim, abstrato, assim, mas é o que acontece, né? Ele fala, está ao nosso redor, assim, tá mais perto do que a gente imagina. Por isso que a gente fala tanto que os pensamentos influenciam bastante, né? A gente fala de influências espirituais também influenciam bastante, porque tá o tempo todo perto da gente, assim. Quanto mesmo que a gente só não enxerga, assim, mas ele tá junto, assim, tá coexistindo aqui com a gente. Eu acho que, igual você falou, eu acho que eu também tinha uma ideia muito... meio estranho falar isso, mas meio material de imaginar como que seria esse mundo espiritual. Porque acho que na nossa cabeça a gente imagina, por exemplo, o céu. Aí a gente imagina num espaço separado mesmo. Então, eu acho que essa como o mestre explica, de coexistir, pra mim é muito, assim, curioso, né? Porque realmente eu também tinha essa sensação. De que era um outro lugar, longe, assim, não tá... como se não tivesse parte desse mundo espiritual. Né? É como se fosse separado, né? Você tá aqui... Já tem um outro lugar. E aí você vai... Tá separado pelas dimensões, mas eles coexistem. Então tem uma influência. Então, porque se não não tivesse no mesmo local, como os anjos vêm pra cá também, né? Então, assim como tem mau espírito, tem espírito bom também que tem aqui, que tá trabalhando. E é importante a gente ficar alerta também para que tipo de pensamento a gente tá tendo. Porque a nossa mente, ela vai se conectar, como tudo coexiste, ela vai se conectar, igual a frequência de rádio. Você tem frequência boa, você vai se sintonizar com algo bom. Se tem uma frequência ruim, você vai acabar se sintonizando com algo ruim. Então, isso nos deixa alerta. Não é com medo, é você ficar atento ao que pensa, enfim, as palavras. Palavras também, a gente fez um episódio sobre palavras, mas as palavras que a gente usa... Nossa! As palavras que a gente usa... Errei o gênero. Muito bom, Gabriel. Esqueci na língua portuguesa. As palavras que a gente usa, elas também têm um efeito na parte espiritual. O Mestre Oká fez uma palestra recentemente que é Da Correta Expressão à Felicidade, o nome da palestra. E ele comenta que quem reclama demais ou quem fala muito mal dos outros, enfim, quem usa palavras muito negativas e usa muitas palavras, é igual uma chaminé que vai soltando fumaça. E aí, os espíritos negativos, os espíritos os maus espíritos, eles percebem essa negatividade e aí eles se aproximam. É por causa dessa coexistência entre esse e outro mundo. Então a gente fala, o meu espírito tá no inferno e eu tô aqui, então não tem relação com o outro. Separado, é totalmente separado. Não, tá mais perto que você imagina. Sim. Até. E quando a gente tá aqui, o problema é o seguinte, que o inferno tá muito mais perto da gente do que, por exemplo, o mundo dos anjos. O mundo dos anjos, dos bodhisattvas, é 7ª dimensão. É muito longe daqui. O inferno é um pedacinho da 4ª dimensão. Quem quiser aprender mais sobre as dimensões, tem o livro As Leis da Eternidade. E tem o filme também no YouTube. Né? A Karen gosta um pouco, né, do filme, ela assistiu algumas vezes. E tem inclusive no YouTube. Quem quiser assistir é bem legal para acompanhar esse episódio também. Só que o inferno ele tá bem mais perto da gente. É triste dizer isso, mas é a nossa realidade. Ele tá mais próximo.
Então não tem essa de, o inferno é lá, eu tô aqui e não tem relação nenhuma. Tem sim. Então não só os pensamentos, mas como as palavras que a gente usa também, vai acabar atraindo maus ou bons espíritos daí. Então a gente tem que ficar atento com isso, né? Ficar alerta. Como dizia Jesus, orai e vigiai. Então tem que ficar sempre em vigília sobre o que a gente está pensando e o que a gente está falando também. Beleza. Bom, a gente vai agora para o segundo tópico, que é: o inferno é um hospital para as almas. O inferno é um reino muito próximo do mundo terreno que conhecemos. Claro, as pessoas que vivem ali não têm um corpo físico e não pertencem mais ao nosso mundo, mas, como mantêm um apego muito forte à terra, são incapazes de se purificar como almas. Ainda não despertaram para o fato de serem um espírito. O inferno não é simplesmente um lugar de punição de pecados. Ok, obrigado, Sá. Então essa perspectiva do que é o inferno é bastante interessante. Eu, antes de entrar na Rap Science, nunca tinha ouvido uma interpretação dessa maneira. Então, tem vários pontos importantes. Eu acredito que o primeiro seja o fato do inferno não ser eterno. E as almas que estão lá, Deus não abandonou elas. Não é porque Deus não gosta delas que elas estão lá, não é isso. O inferno é igual a um hospital. Quando o nosso corpo físico fica doente, a gente se separa da sociedade. Você não pode ficar convivendo junto com as pessoas saudáveis. Você precisa, por um tempo, ser retirado da sociedade. Para quê? Para ser tratado, para depois voltar a se aprimorar na sociedade, voltar às funções normais. Então, assim como o hospital é um tratamento temporário, o inferno também é uma forma de tratamento. Então, o espírito ele vai lá. Como que funciona esse tratamento? É pela lei da sintonia de vibrações também. Então o espírito vai lá, por exemplo, um espírito que é muito irado. Pela lei da sintonia de vibrações, só vai ter espírito irado perto dele. Ou espíritos violentos. Ele só vai ter espírito violento perto dele, não vai ter ninguém bonzinho. E eles, enfim, é inferno, né? Se mata, um monte de coisa. Aí, no caso, se mata, digo, entre si, né? Assassinato fica acontecendo repetidas vezes. E chega uma hora que ele percebe que tem alguma coisa errada nesse processo repetitivo. E aí que começa o despertar dele. Mas nisso ele está sofrendo. O inferno é um lugar de muito sofrimento, muita dor. E por longo prazo. Não é um negócio interessante, é muito ruim. É um lugar ruim. Só que ele é temporário e isso tem uma forma de tratamento. Aí chega uma hora que o espírito se desperta um pouco mais e ele vai para a quarta dimensão, para o reino póstumo e encarna novamente na Terra como uma forma de reabilitação desse espírito. Então, acho que esse é o ponto bastante importante no sentido da existência do inferno. Então, agora é uma dúvida que eu tenho, assim. A pessoa, o espírito, né, ele vai para o inferno para se tratar. Mas junto com ele tem todos os outros espíritos que estão na mesma... numa mesma condição, vamos dizer assim, que ele. Só que vai depender dele mesmo de ter essa consciência de que ele pode melhorar, isso? Então, tem o livre-arbítrio dele também envolvido. Então é bem difícil, né? Por isso que são séculos. A gente fala tratamento, mas não é rápido. E depende, como o mestre comenta, do apego. Depende do apego que esse espírito tem, ou que tipo de sentimento negativo ele tem, ou do karma dele. Então, se o karma é muito negativo, o karma é muito pesado, ele vai afundar mais. E aí, para ele sair, vai demorar mais também. Então, se envolve questão de perdão, as pessoas têm que perdoar, enfim, é muito complexo. Mas não é uma punição. O Deus, El Cantare, ele engloba o inferno dentro da misericórdia dele. É isso que é interessante, é como se ele estivesse segurando uma carga muito pesada e dentro dessa carga está o inferno também. Ele não pega e fala, isso aqui é ruim, então eu vou tirar daqui. Ele abraça junto com o todo e ele busca cuidar dessa região também. Aí tem espíritos e anjos que vão lá buscar orientar as pessoas. No filme Leis da Eternidade tem uma cena assim, né, que um espírito pega assim e tira um ser, porque ele ama todos. Então, inclusive aqueles que estão no inferno, os espíritos que estão lá temporariamente, Deus ama eles também. Ele não abandonou eles, ele não está punindo eles. O que acontece foi que houve um equívoco na utilização do livre-arbítrio.
É por isso que o espírito acaba caindo no inferno. Porque a gente vem na Terra, a gente é livre. Você pode fazer o que você quiser. E isso é bom, mas tem o outro lado também. Você pode ser livre para se destruir. Ninguém vai proibir você. Você vai responder por aquilo também. Sim. Então é assim, se a gente for pensar... Tá, então no inferno tem aqueles espíritos ruins, mas assim, ele está no ambiente com todos os espíritos são ruins também. Sim. Então, para se aprimorar em cima disso e perceber que ele pode melhorar, se despertar nessa condição, é muito mais difícil se ele se for comparar com a existência dele aqui na Terra, né? Bem Porque quando ele tá aqui na Terra, mas vamos supor que ele tem essa mesma condição ruim e tal. Mas assim, quem tá ao redor dele não são todas as pessoas, nem todas as pessoas são parecidas com ele. Tem as outras pessoas de diversos tipos, né? Diversas condições. Então, assim, a chance para ele se despertar é maior na Terra, né? Uma vez que cai no inferno é mais difícil. Sim. É isso que a gente quer dizer. Mas como que fala, assim, o gancho lá pra ele se despertar acaba sendo o mesmo, né? A partir da própria pessoa, do próprio espírito. Sim. O mestre Cal faz uma analogia, por exemplo, a gente faz reflexão, certo? Aqui na Terra, a gente busca refletir sobre os nossos erros. Você refletir no inferno é igual você refletir com uma farpa enfiada embaixo da unha. Nossa. Então dá pra imaginar a diferença que é. Aqui, você tá confortável, você tá sentado numa cadeira, você consegue refletir. Agora, você vai refletir com uma farpa enfiada na unha, é muito mais complicado, porque lá é um lugar de dor e sofrimento. Não é um lugar alegre, é um lugar ruim, é péssimo. Ninguém quer ir pra lá, mas existe. Sim. Mas há salvação. E como a Karen comentou, você estando aqui na Terra, você tem acesso a conhecer, por exemplo, tem os livros do Mestre Cal. Você tendo esse tipo de conhecimento, a chance de você ascender espiritualmente é muito maior. Então, aqui é um ótimo lugar para reabilitação também. Tem essas duas condições. Então, um espírito que, por exemplo, ele estava no inferno, ele se reabilitou, ele saiu de lá, entrou no reino póstumo, encarnou, ele está tendo uma chance de se desenvolver. Só que ele tem a chance também de se perder de novo. Tem risco. Encarnar tem risco. Assim como você fazer uma viagem para o exterior tem risco, você vir para a Terra é arriscado também. Sim. Aqui não é um lugar seguro. A gente tem que ter consciência disso. Mas o inferno é isso, ele é um hospital de almas. E tem outra questão que é a do apego. Então, quanto a gente acredita que esse mundo é temporário ou não? Por isso que conhecimento é importante, né? Sim. Vamos tentar se conscientizar enquanto estamos vivos aqui. Espero cair no inferno, gente. Não, esse é uma das questões do trabalho urgente da religião é essa. É você proporcionar o conhecimento espiritual para que a gente se desperte para o fato de sermos seres espirituais. O Mestre Cal fala, o primeiro passo da iluminação do ser humano é despertar para o fato de você ser um ser espiritual. Então é você entender que a sua vida aqui é limitada, você vem aqui se aprimorar, mas tudo isso aqui é temporário. A sua riqueza é temporária, os bens materiais são temporários, tudo isso é temporário. Vai chegar uma hora que você vai ter que ir embora daqui. Os espíritos infernais, eles acabam se apegando muito ao plano terreno, aos prazeres terrenos, às diversões terrenas, até mesmo às raivas terrenas. Então, uma característica marcante dos espíritos infernais é o apego à terra, é você não querer ir embora daqui. Você quer ficar aqui por algum motivo. Então, a espiritualidade, ou você conhecer Deus, você conhecer o outro mundo, você conhecer o aspecto espiritual do ser humano, é o ponto-chave para que esses espíritos se despertem e saiam de lá. Então, uma das missões da Rap Science é aumentar o mundo celestial e diminuir o mundo infernal. Então, é aumentar a luz e diminuir a escuridão. Por isso que a gente propaga os ensinamentos. A gente não divulga o ensinamento porque é divertido. A gente não divulga o ensinamento porque é legal. A gente divulga o ensinamento porque é algo necessário. É algo vital para que as pessoas sejam felizes. Nesse mundo e no outro também. Então, por isso que o trabalho religioso ele é sério e ele se torna cada vez mais urgente. Porque cada vez menos pessoas estão tendo
a capacidade de entender que são seres espirituais. E a tendência, eu não quero ser pessimista, mas a tendência é piorar. A tendência é que menos pessoas entendam o aspecto espiritual da vida, pelo rumo que a sociedade está trilhando. Sim, tem vários estudos da Rap Science mesmo, que acho que falam assim que mais da metade das civilizações estão indo para o inferno, né? Infelizmente. Mas a gente tem que reverter isso. Sim. Viu, galera? Esse é o... Karim dando várias dicas. Não, realmente, essa parte do inferno, de você... Não é brincadeira, é uma coisa que... Porque assim, a nossa vida vai acabar uma hora ou outra. O que vai acontecer é essa questão espiritual começa, né? Então a gente tem que estar bem consciente disso. Você tendo consciência disso já é o primeiro passo. Por isso que, como a Karen comentou, né, conhecimento é importante, né, pra gente... Então, mas hoje em dia que, por exemplo, né, que o mundo tá ficando muito materialista, por isso que você falou, né, tipo, que a tendência é que às vezes acontece cada vez mais, porque as pessoas o mundo tá ficando cada vez mais materialista, então acho que aí também a importância, né, dos ensinamentos, do conhecimento espiritual, pra gente evitar de também ter esse destino. Sim. Você ter a consciência de que você tá fazendo parte disso tudo. Sim. Né? Você faz parte disso, você tem responsabilidade por isso. Sim. Às vezes a gente acha que a gente tá fazendo pouco. Então, eu vou só distribuir um livro? Eu vou só falar para alguém do outro mundo? Eu vou só distribuir uma revista? Mas não é isso. Cada um de nós fazendo a própria parte, a gente tá conseguindo contribuir pro todo. E a grande esperança da humanidade é a questão da consciência espiritual, da questão do conhecimento da verdade de Deus. É isso que vai trazer essa esperança mesmo pra gente daqui pra frente. Então, de certa maneira, é uma batalha também que a gente tá travando daqui pra frente. Mas, enfim, resumindo, a gente pode considerar o inferno um hospital de almas. Ele não é eterno, ele é doloroso, assim como um tratamento clínico é doloroso. Você toma soro, toma injeção, um monte de coisa. Mas o objetivo é a melhora do paciente, né? É que esse espírito infernal, ele não é fácil, não é bonito, mas é necessário. Só que o mais interessante, isso que me marcou muito na filosofia do Mestre Okawa, é que Deus ama eles. Que eu sempre imaginei, na minha ignorância, que Deus não gostava dos espíritos infernais. Como eles eram maus espíritos, eles estavam largados lá, ia ficar sempre a ser no mau espírito. Mas não é isso, tem vários seres que estão tentando ajudar eles também. E isso é uma figura temporária. Por natureza, eles não são maus. Eles estão maus. Ou eles estão fora da verdadeira natureza deles. Esse é o ponto-chave do ensinamento que o Mestre Okawa prega em relação ao inferno. Então é isso. A gente vai agora para o terceiro tópico, que é a existência do espírito guardião. Os espíritos guardiões e os espíritos guias são como os pais que tomam conta do filho que brinca no parque. Eles estão lá cuidando do bem-estar geral dele, mas não ficam em cima intervindo nos detalhes, dizendo, agora vire à esquerda ou vire à direita. Isso é deixado a critério da pessoa que vive na Terra. Ok, valeu, Sá. Bom, a gente fala espírito guardião, mas usualmente a gente usa o termo anjo da guarda. Mas aqui na Hype Science, quando a gente traduz do japonês, que é Shugorei, então a gente acaba usando Shugorei. A gente acaba usando espírito guardião e espírito guia. Mas o espírito guardião, ele é o anjo da guarda. Então, como é explicado, primeiro, tem vários mitos sobre o espírito guardião. Primeiro é que o espírito guardião, ele é um ser onisciente ou onipresente. Não é isso. O espírito guardião, ele é uma parte da nossa alma. Então, a nossa alma, nós somos corpos energéticos. E parte dessa energia parte da energia do espírito vem à Terra em forma de alma. Só que uma fração dessa energia fica no outro mundo. Na verdade, é como se fosse a mão. Você tem os 5 dedos da mão e a palma. Isso é um espírito. É como se fosse um dedo viesse para a Terra e ficasse o resto lá. Aí, uma parte dessa energia fica no outro mundo para orientar essa parte que veio a esse mundo. Só que não é que o espírito guardião ou o anjo da guarda ele tem uma consciência maior que a nossa. Ele tem mais sabedoria que a gente. Ele só está no andar de cima. Então, como ele vê de cima as situações, ele consegue orientar melhor. Mas ele não é onisciente nem é onipresente. Ele é uma parte
da nossa alma, do nosso espírito, é uma parte do nosso espírito. O espírito guia é diferente, o espírito guia ele é um espírito mais elevado do que a gente. Então ele consegue fornecer orientações que o espírito guardião não conseguiria fornecer. Mas o anjo da guarda, que é o espírito guardião, ele tem o mesmo nível de consciência, mas ele está no andar de cima. Basicamente essa que é a diferença. E outro ponto é que ele não fica o tempo todo com a gente. Como o Mestre Kawa deu esse exemplo, ele tá igual uma mãe olhando um filho brincar num tanque de areia. Então o garoto, enquanto ele tá seguro, ela fica lá fazendo as coisas que ela tem que fazer. Assim como o espírito guardião tem as funções dele no outro mundo. Mas uma hora que o garoto entra em perigo, daí ela vai lá acudir ele. O nosso espírito guardião, idem. Se a gente entra em alguma situação de perigo ou se precisa de ajuda, ou a gente faz orações para ele, aí ele vem ajudar. Mas ele tem as funções dele lá, no outro mundo também. Então ele não fica o tempo todo observando a gente. Tem um outro mito também, né, que fala do espírito guardião. Qual? Porque tem algumas crenças, não sei, que falam que o anjo da guarda, o espírito guardião, é um antepassado seu, né? Mas não, isso é um mito. Na verdade, como o Gabriel explicou, ele também faz parte do seu espírito. Isso. Né? Isso. Era só esse ponto que eu queria falar, porque é bem tá falando de mitos assim, né? Seria a parte desse espírito que veio na última encarnação, ele volta e orienta a gente. Basicamente é isso, porque teoricamente ele conhece melhor as situações. Ele acabou de sair da Terra, né? Então, se você pega um espírito que veio o primeiro lá, ele sei lá que época ele viveu, então ele não vai conhecer muito bem. Mas isso mudou um pouco o sistema agora, mas teoricamente esse é o sistema do espírito guardião. Então, não necessariamente, não é um ancestral, é uma parte do nosso espírito, sim. Dessa energia sem forma, né? Uma coisa que, lendo o trecho do livro, né, mais pra frente, ele também faz uma analogia com... Sabe quando você tá aprendendo a dirigir o carro e tem o instrutor do lado lá que fica... Ele não tá ali segurando no volante com você e tal. Ele só tá dando as orientações, mas se de repente você... acelerar com tudo lá foi a sua escolha, sabe? Ele falou assim, não acelera tanto. Mas se você falar pisou no acelerador, então é um pouco isso, né? Ele não tá pisando no acelerador pra você. Porque senão você seria um mero marionete, né? E você não estaria se aprimorando, que é o que, afinal, é isso que você está fazendo aqui. Então... é um pouco disso, né? O espírito guardião tá lá, assim, meu Deus, se ele tá acelerando, mas tem um caminhão ali, aí eu vou frear. Mas se não, deixa, assim, sabe? Deixa ele aprender. Então é um pouco isso, assim. É como esse trecho que a gente leu falando do livre-arbítrio, né? Que ele vai estar lá orientando, mas a gente que vai agir, como a gente vai agir, depende de nós, né? E a orientação dele também não é que ele sabe muito mais que a gente, né? Ele sabe... ele tá lá junto com a gente, então ele meio que tá passando pelas mesmas... Ele tá olhando a situação do mesmo jeito que a gente tá vivendo, assim. Então não é que ele sabe muito, assim, sabe todas as respostas, fica lá esperando pra ver se você vai descobrir, né? Então é pensar um pouco isso também. Sim. Ele também tá aprimorando junto. Sim. É igual você tá no trânsito e você não sabe pra onde você vai virar porque tá tendo engarrafamento. Daí se tem alguém num prédio, ele sabe mais ou menos aonde tá livre para você virar. Aí ele pode orientar você, falar, você pode virar aqui que vai estar menos trânsito, aí você vai. Então é isso, basicamente. Ele não vai também falar, faça isso, faça aquilo, é isso, porque senão você não vai se aprimorar. Ele vai dar as coordenadas, ele vai dar as dicas, e aí cada um de nós tem que se virar pra errar, pra tentar, e não adianta colocar a culpa nele também. Tem a questão da autorresponsabilidade, do livre-arbítrio, que nunca vai. Essas regras, as leis espirituais, elas nunca... Você não consegue ir contra elas. Então o aprimoramento, na verdade, é nosso. Mas o nosso espírito guardião, ele ajuda, assim, que nem... Tem a oração espírito guardião e espírito guia na Rap Science. Toda vez que eu tô perdido ou que eu tô com algum sentimento negativo, eu faço essa oração, porque você sabe que ele vai te ajudar. Então ele vai te dar uma orientação, que é suficiente também, é necessário. Às vezes não é o que você quer, é o que você precisa, que ele vai fornecer. E tem outro tema também desse livro, que ele fala
que a gente tem que saber o que a gente pede pro espírito guardião também. Porque ele tá ocupado com as funções dele e a gente tem que ter respeito também com isso. Então não é toda hora ficar pedindo, né? Tá na prova lá, não estudou nada. Fala, qual que é aqui? A, B, C, D ou E? Ele não vai falar, né? Ele vai falar, vai estudar, moleque. Não é? Sim. Pô, tá ocupado lá no outro mundo e você fica pedindo resposta na hora Da prova. Qual um cálculo delta da fórmula do Bhaskara aqui? Ele fala, isso aí tem no livro, rapaz. Bhaskara era muito da hora, meu. Eu já esqueci, Bhaskara. É que agora eu tô jogando Sudoku, então eu tô na pegada da matemática. Sudoku é muito da hora, né, meu? Eu tô no fácil ainda, mas... Já viu o Sudoku Killer, meu? Tem vários Sudokus em um. Nossa. Isso é a minha meta quando eu me aposentar, meu. Eu vou pegar o Sudoku Killer. Bom, enfim, o espírito guardião é isso. Ele... É interessante a gente ter consciência. Outro ponto importante também é que quando a gente aumenta a nossa gratidão a ele, a nossa relação com ele se intensifica mais. Isso é bastante interessante, porque a gente acha que o nosso espírito guardião é só pra ficar pedindo as coisas. Então tá com problema, pede. Agora, tá tudo bem? Coitado, você joga ele na sarjeta lá. Você nem lembra dele, né? Mas, por exemplo, tem a oração ao Senhor e a oração Espírito Guardião e Espírito Guia, no livro de oração básico da Rap Science. Não necessariamente a gente faz essas orações só quando a gente precisa. Se tá tudo bem, você oferece a sua gratidão ao Cantare ou ao seu Espírito Guardião. Então, se foi tudo bem no seu dia, é importante a gente lembrar de agradecer a ele, porque se foi tudo bem, certamente teve influência dele também. Ele forneceu as pessoas certas para você, ele te deu orientações. Então isso como o Brasil é um local que tem a gente tem muito hábito de ir em religião só quando precisa, na Rap Science não, a gente coloca a religião dentro do nosso cotidiano. Não importa se tá bom ou se tá ruim, você vai continuar o seu aprimoramento espiritual. A gente não se aprimora espiritualmente para que tudo fique bem, não é isso. Bom ou ruim, a gente tá se aprimorando. Então, quando tá bom, tá tudo bem, agradecer a ele. Aí, essa gratidão, ela intensifica esse vínculo com o Espírito Guardião. Isso é bastante importante da gente lembrar também. Uhum. E é engraçado que você falou, mas é uma coisa que eu penso assim... que eu tenho pensado ultimamente, é que você sempre vai estar passando por algum aprimoramento. Sempre. Sim. Sempre. Tem sempre alguma situação que... a impressão que eu tenho é que, assim, você nunca vai passar um dia inteiro, assim, ileso, assim, sabe? Tipo, tranquilo. Caída de férias. Alguém quer ir pro Caribe. Alguém quer tirar férias. Que dê férias. Desculpa, Caio. Eu fiz piada na hora séria, desculpa. Não, mas é sério. Mesmo que você vai pra Caribe, vai acontecer. O garçom cai com o teu drink, né, meu? Você pede uma Cuba Livre lá com aquele negócio azul, pá, que derruba o copo. Eu já falando demais. Né? E a outra pessoa tá precisando de férias. Eu não negaria. Se me desse, eu não ia negar. Sem agradecer. Não que eu esteja pedindo, mas se tiver, eu pego. Não vou reclamar. Eu não vou falar, sai daqui com essas férias, credo. Não vou, não. Não, é sério, mas se a gente ficar prestando atenção em todas as coisas que acontecem com você, tem um aprimoramento. É incrível, assim, tipo... É uma coisa que eu tenho percebido, assim. A não ser que você fique na sua cama, deitado o dia inteiro, sabe? Que aí você não se expôs a nenhuma situação. Se tiver jogando Sudoku, daí você tem que pensar, meu. Então aí é um aprimoramento também. Mas você escolheu também, né? Quem quis jogar foi você. É livre-arbítrio. Né? Quer jogar Sudoku, joga. Mas porque esse é um dos grandes sentidos da nossa existência, esses são esses aprendizados. Sim. Então, mas o Espírito Guardião, ele tá presente quando a gente precisa, mas não é o tempo todo. Esse exemplo do orientador da autoescola ou da mãe olhando o filho no tanque de areia brincando, são impecáveis no sentido de explicar a existência do Espírito Guardião. Eles são bem didáticos, assim. Extremamente. E aí a gente consegue entender um pouco mais a existência dele. Então, o mestre fala que o primeiro passo para uma vida feliz é você começar a receber inspirações do seu Espírito Guardião.
Você se sintonizar mais com ele. Porque se a gente... Com algum espírito você está sintonizado. Como a gente viu no início, é coexistente. Então, o melhor espírito para você estar sintonizado no início do seu aprimoramento é o seu espírito guardião. Sim. Não é que você vai ficar o tempo todo pedindo coisa para ele, mas você está sintonizado com ele. Seus pensamentos estão com ele. E quando você está ocupado, fazendo várias coisas, às vezes você não está sintonizado com nenhum espírito. Você está focado num trabalho mundano, que é muito bom. Sim, você tá focado em algo material também, que vai beneficiar as pessoas, é excelente também. Mas aí tem uma outra questão, né? Por exemplo, se o seu trabalho é focado em, por exemplo, uma determinada área para ajudar tantas pessoas, vai ter o espírito guia que também ele é, entre aspas, especializado naquela área, que também pode estar lá te orientando. Exatamente. Né? Então tem isso também. Sim. O filme Excelência Exterminada explica muito isso, gente. Mostra, né, várias, sim. Bom, então é isso. A gente conversou hoje sobre a coexistência entre o mundo material e o mundo espiritual. A gente comentou que o inferno não é um lugar eterno, ele é um simples hospital para as almas que, apesar de ter dor e sofrimento, ele é temporário e visa a cura ou a melhora da alma que está doente ali. E também a gente comentou sobre a existência do espírito guardião, que é conhecido como anjo da guarda. Então, ele é uma parte do nosso espírito, ele não é onisciente, não é onipresente, ele só está no andar acima. Ele também não fica o tempo todo guiando a gente, ele tem as funções dele lá no outro mundo. Bom, então é isso, o episódio de hoje. Agradeço a Karen e a Sayuri pela presença, pela companhia. Agradeço também a todos os ouvintes pela paciência e ouvirem. Então, muito obrigado. Muito obrigada, pessoal, por escutar a gente. Obrigada a todos. E só lembrando do nosso e-mail para vocês mandarem sugestão de tema, críticas, elogios, sp_sul@rap-science.org. Obrigada. Ok, valeu. Valeu.